nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje sim. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra e com a Bruna Novaes, Sereia Pistola. Bom, gente, venho aqui falar de algumas coisas importantes que o Marcelo Teixeira falou ontem, quando estava tomando a posse da presidência do Santos, e acho que ele trouxe algumas coisas interessantes para a gente debater aqui. A primeira é a questão do Marcos Leonardo, que ele já comunicou o staff dele que só venderia o Marcos Leonardo por um valor maior do que está no contrato, então aquela promessa de 18 milhões de euros provavelmente não vai acontecer, ainda bem, ok? Bom, gente, então para falar sobre a questão do Marcos Leonardo, sabe o que eu penso? É o seguinte, eu acho que o Santos faz certo em valorizar um ativo, por mais que o fim de temporada do Marcos Leonardo tenha sido polêmico, turbulento, eu acho que o Santos tem que valorizar, por mais que tenha sido rebaixado, ganhar um valor bem acima de 18 milhões de euros. Eu já falei aqui que qualidade técnica o Marcos Leonardo tem, tá? Só que o Santos tinha um time que não abastecia ele. E essa última temporada, que poderia ser o ano dele se firmar, apesar do time ruim, salvar o time do rebaixamento, ele fez muita coisa errada. Primeiro, colocou o ego acima do clube em dois episódios. O primeiro, na negociação fracassada com a Roma, que ele ficou de mimimi, não quis treinar, não quis ir jogar contra o Fortaleza lá no Castelão. Não estou falando que se ele fosse lá no Castelão no 4-0 para o Fortaleza, o Santos teria ganhado. Só estou falando que ele era um jogador importante e virar as costas para o clube porque uma negociação deu errado é uma sacanagem com quem colocou o Marcos Leonardo no cenário do futebol. E a segunda polêmica é a que aconteceu na penúltima rodada, que ele foi sacado do time titular, chegou atrasado para a viagem de Curitiba, causou no ônibus, gritou com todo mundo, sabe? Isso mostra que ele colocou o ego de novo na frente do Santos, ok? Então, nesse período que era muito importante para o Santos evitar essa mancha histórica, ele se colocou à frente do clube. Ele criou um clima ruim dentro do elenco. Então eu acho que nada mais justo que o Santos pelo menos lucre bem com a possível venda dele, tá bom? E também, se caso não vender, eu daria a seguinte ideia: põe ele no banco e só coloca ele 5 minutos nos jogos da Série B. Sabe, deixa ele no banco a Série B inteira. Primeira opção Furt, a segunda Silveira, e se fechar com o William mesmo, aí deixa ele para a quarta opção. Sabe, de castigo para aprender que nenhum jogador está acima de qualquer instituição. E ele se achou maior que o Santos. Então ele agiu como um garoto mimado nessas oportunidades, em duas oportunidades em 2023 que acabaram prejudicando o Santos e ele mesmo. Inclusive, quando acabou a temporada, o medo dele é ter perdido valor, ter perdido interesse de clubes europeus pela indisciplina. Porque a gente sabe que vaza e que chega até os clubes europeus. A gente sabe disso. E ele também sabe, beleza? Agora, a questão técnica é o que eu falei para vocês. Quando ele quer jogar, quando ele não quer enfeitar, é um baita jogador, uma ótima conclusão, um jogador com ótimo posicionamento e um jogador fazedor de gols. Só que agora, quando ele quer enfeitar, perde gol feito. Quando ele não tá com a cabeça no lugar, é um jogador que não consegue nem dominar a bola. Agora, uma coisa que ele tem um defeito técnico que ele precisa melhorar, e já falei isso aqui diversas vezes, é a questão do cabeceio. Quer fazer sucesso na Europa? Muda esse quesito do cabeceio, que o cabeceio do Marcos Leonardo é bem fraco para um centroavante. Passando para a segunda informação que o Marcelo Teixeira falou na coletiva ontem. Vamos lá. Ele falou que pediu para o John voltar, que ele faz parte do planejamento do Santos para 2024. Bom, eu acredito que isso é unir o útil ao agradável. Sabe por quê? Porque o John é um bom goleiro e você não gasta trazendo ele de volta, porque ele pertence ao Santos, está emprestado ao time do Ronaldo Fenômeno, que está na segunda divisão espanhola. E eu acho que assim, o John voltando, pelo menos é uma sombra
a nível do João Paulo. E eu acho que o John tem algumas características técnicas melhores que a do João Paulo. Por exemplo, o John, para mim, sai melhor do gol do que o João Paulo em bola aérea. Ok? Eu sei que vocês vão pegar no meu pé, e tanto do goleiro no quesito do gol da Libertadores. A real que teve vários erros ali e o pessoal só tá pegando no pé do goleiro. Que é a história do goleiro no futebol, né? Mas enfim, tirando esse episódio aí que dói em todos os santistas, o John sempre foi um bom goleiro, sempre entrou bem no gol do Santos. Só que assim, eu acho que assim, o John, o que acontece? Eu acredito que ele estava naquele revezamento entre titular e reserva com o João Paulo. Ele toma esse gol da Libertadores, sente o peso das críticas, perde a vaga para o João Paulo. Aí, depois que o João Paulo oscila um pouco, o John volta a ser titular, se eu não me engano, na época do Diniz. Só que durante o Diniz, o John se machucou gravemente. Com isso, o João Paulo teve uma sequência. O João Paulo virou até capitão da equipe e não saiu mais. Em 2022, o John, insatisfeito pelas poucas partidas que fez no ano, pediu para sair. Inclusive, nos bastidores, já falava que ele treinava com uma má vontade. Não é uma crítica ao jogador, mas sim ele se sentia, como eu vou dizer, inútil, porque o jogador via que não podia tirar a titularidade do João Paulo e se sentia mal com isso, se sentia acomodado por questão de não ter oportunidade. Com isso, ele pediu para ser negociado. Tanto o Arzu como o Rueda liberaram. Eu não acho que foi 100% errado, porque o jogador já não estava com foco aqui no Santos. Mas o Santos errou 100% em liberar um grande goleiro sem ter um reserva à altura. Porque você liberar o John e trazer o Vladimir é uma burrice tremenda, tanto do Arzu como do Rueda, ok? Então eu acredito que quando faz essa troca, o Santos sente bastante. Eu até acredito que a queda de rendimento do João Paulo se deve a não ter um reserva à altura. Então, o que eu posso falar para você, torcedor santista, é que o John, a volta dele, eu vejo com bons olhos. Como eu falei, é um bom goleiro, tá? A única coisa assim que o John não me agrada muito é bola rasteira, tá? É um goleiro que tinha essa demora para reagir em bola no chão. Por isso que eu acho que o João Paulo até era o titular, porque o João Paulo em 2021 e 2022 tinha uma reação muito rápida pelo chão, o John já demorava um pouquinho mais. Então, na real, eu acho meio parelho a disputa entre os dois, porque assim, o John vai melhor em saídas pelo alto. Reposição, o John também acho que vai melhor. Só que o João Paulo eu acho um pouco mais rápido, com reflexo também mais rápido. Cara a cara, os dois são meio que iguais. E também no pênalti eu acho que nunca foi o forte dos dois. Eu acho que isso daí foi falta de orientação do treinador de goleiro. Mas enfim, no geral, gente, eu acredito que a volta do John pode ser boa para todos os lados. Para o Santos, para o goleiro e para a torcida. Tá certo? Outra coisa importante que o Marcelo Teixeira disse ontem foi em questão do Jean Lucas, que o Jean Lucas vai para o mercado. Provavelmente não fica no Santos. O Santos chegou a tentar uma redução salarial. Inclusive, eu fui pego de surpresa. Eu falei na live do Jogo Simples, se eu não me engano, no domingo. Depois eu falei na minha live na segunda-feira que teria essa reunião para uma possível redução. O Santos ofereceu uma redução de 8 vezes menos o salário do Jean Lucas, que de bate-pronto recusou, né? Apesar do Jean Lucas ter dado a autorização para a redução salarial, ele achou muito essa redução. A real é o seguinte, gente, eu vou ser franco em um ponto, tá? Eu vou tentar ser justo. Vamos lá. A redução em 8 vezes, eu acho que o Santos quer uma desculpa para meio que liberar o jogador, para negociar o jogador, ver que o Santos não conta com esse jogador. O Marcelo Teixeira falou uma coisa muito importante, que não dá para manter um jogador que não quer ficar. É a mesma coisa que eu falei do John em relação ao início desse ano. Mas agora, a questão do Jean Lucas, se caso ele não quiser ficar, não quiser aceitar essa redução, o melhor é jogar o jogador no mercado, sabe? Negociar ele. Ele tem mercado de clubes da Série A e acho que o Santos pode fazer um bom negócio, seja vendendo ou moeda de troca. Bom, enfim, tirando essa parte que parece que o clube está forçando realmente o Jean Lucas a não ficar, o jogador também tem que assumir a responsabilidade do que ele fez, porque ele foi um dos principais culpados pela queda do Santos. Ah, Gabriel, mas ele veio no meio do ano. Cara,
O Jean Lucas era o jogador diferente, era o cara para assumir a responsabilidade. E ele sumiu de campo. Mas, Gabriel, você não acha que ele jogando muito avançado, ele sumiu do campo? Cara, coloco até culpa no treinador. Só que o Jean Lucas não era para jogar tão mal assim. O cara chutou o chão no jogo mais decisivo da história do clube. Ele e o Nilson estão no mesmo patamar. A diferença é que o erro do Nilson só resultou em um vice-campeonato. Então, o que eu tenho que falar é o seguinte: se o Jean Lucas se sente o menino da vila adotado, que ele diz, ele aceitaria essa redução. Passar fome ele não iria, um salário desse, a pessoa não passaria necessidade, e se ele realmente amasse o clube como ele fala, tivesse a identificação que ele fala, ele toparia, mesmo sendo uma redução grande, ok? Pelo menos eu vejo dessa maneira. Agora, a questão que o jogador tem potencial, é um bom jogador, já falei, eu acho ele um jogador diferente, acho um jogador com qualidade. Agora, ficou provado porque ele não deu certo na Europa também. Porque é um jogador que na hora H, na hora que precisa, pipocou. Na hora que precisou, chutou o chão. E eu não vou esquecer isso. Tá bom, gente? Eu sei que o Jean Lucas tem uns fãs por aí, mas é a verdade. Futebol ele tem, mas falta personalidade em momentos decisivos. E agora que era o momento de mostrar essa identificação, de ser o menino da vila adotado, ele pegou e recusou. Tá certo que o clube também forçou um pouco a situação para ele sair, mas o Jean Lucas poderia ter dado uma resposta ou autorizado seu staff para dar uma resposta. Pô, 8 vezes é muito, não pode ser tipo 6, 5, mas a gente sabe como é jogador de futebol. Dificilmente tem alguns que amam o clube e têm carinho pelo clube. Geralmente eles pensam mais no bolso. Pelo menos é essa a minha opinião sobre o Jean Lucas. Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.